Basicamente, a gente está falando sobre a questão de planejamento dentro de uma empresa, dentro de um processo de gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de espaços, gestão de horários, gestão de todos os níveis possíveis. Eu tento o tempo todo fazer esse paralelo entre a gestão escolar, que é o nosso foco principal, e a gestão de uma empresa de software e de algumas outras empresas, porque eu acho que são características importantes para vocês. E a gente chegou nessa etapa de planejamento, que basicamente é um processo de antecipação. Planejar é você antever, antecipar o que vai acontecer para que você consiga tomar melhores decisões e consiga ter melhores resultados. Afinal de contas, quanto mais você conhece, quanto mais você antecipa, melhor você consegue fazer com que as pessoas que estão abaixo de você na hierarquia consigam render e os seus colaboradores, parceiros que estão no mesmo nível da hierarquia também. Lembrando que, como a gente está falando de gestor, essa é uma nomenclatura que eu gosto muito, porque a gente não está falando de um cargo específico. A gente está falando de cargos em diferentes níveis. Então, o professor, ele é gestor da sala de aula. O coordenador de curso, ele é gestor dos professores. O chefe de departamento, ele é gestor do departamento. E aí já tem professores e tem secretário. O diretor já é o chefe da instituição, ou daquele departamento ali, daquela região, né, daquele setor. E aí ele tem gestores abaixo dele. Então ele vai na ponta algumas vezes, mas em geral ele vai conversar com gestores também. E ele consegue gerar um efeito cascata. É um efeito que ele não precisa chegar lá no aluno para dar informação. Ele passa essa informação aos coordenadores e ele garante que essa informação chegou lá. E isso requer um nível de conhecimento grande, porque, primeiro, vai ter que ter uma questão de estratégia e o grande objetivo é que a intenção do gestor se transforme em realização. Não adianta nada o gestor ter vários planos se ele não traçar etapas para o cumprimento desses planos e se ele não conseguir engajar os colaboradores dele para que esses planos sejam realizados. Afinal de contas, o pessoal até usa uma palavra que é comprar a ideia, uma expressão, né? Comprar a ideia. Quando seus colaboradores compram a ideia, se engajam, participam, entendem o propósito, você começa a ter melhores resultados. A gente vai, durante a aula, tentar conduzir isso para algumas ferramentas, alguns modelos que podem ajudar nesse planejamento, para que ele não fique tão abstrato, mas para que ele fique mais prático, mais didático, mais metódico e sistemático. Como é que você faz o planejamento? Primeira coisa é seleção de objetivos. Você precisa elencar quais são os objetivos que você quer alcançar, e aí você pode estabelecer prazos para esses objetivos. Determinação de políticas e de programas para atingir cada um desses objetivos específicos. Então você tem objetivo geral, objetivos parciais ou específicos, que você vai atingindo cada um deles aos poucos, e isso faz com que você consiga medir, mensurar. E aos poucos você vai estabelecendo métodos para assegurar a execução das políticas e dos programas estratégicos. Algumas palavras, quando a gente fala de gestão, elas se tornam muito importantes e muito repetitivas. Objetivo, assegurar, estabelecer. O assegurar significa o seguinte: eu não posso ter nenhuma necessidade de controle e de feedback momentâneo, de feedback a cada meia hora, a cada dia, a cada semana, para eu conseguir acompanhar
que as atividades estão sendo realizadas no sentido necessário para alcançar aqueles objetivos que a gente tem. Para isso, você consegue apenas ter um melhor caminho dos objetivos se você consegue convencer os seus colaboradores, mas principalmente se você tem método para ser executado. Se você tem alinhamento de expectativa. Olha, nós vamos economizar dinheiro durante 6 meses porque a gente quer comprar um equipamento novo. Então, a gente precisa que vocês enxuguem os gastos. Se os colaboradores entendem que esse equipamento novo vai contribuir para a empresa como um todo, eles vão engajar e eles vão economizar. Se eles não entendem que alcançar esse objetivo, no exemplo que eu estou dando de um equipamento, mas poderia ser objetivo de quantidade de vendas, inserção de novo produto, de criação de uma nova sala de aula, contratação de mais 2 professores ou 2 professoras. Se eles entenderem que esse objetivo é de fato relevante e é prioritário, você vai ter engajamento, você vai ter interesse, você vai conseguir perceber resultados mais rápidos e resultados melhores. Algumas decisões que são, algumas etapas que são fundamentais para o gestor. Decisão. Não tem jeito. Todo gestor toma decisão e toma decisão sempre. E essas decisões vão agradar algumas pessoas e vão desagradar outras pessoas. Você não consegue ser aquele bom menino, aquela boa menina, agradando todo mundo e ser um gestor de qualidade. Para ser um gestor de qualidade, você precisa tomar decisões em prol da instituição que você representa, em prol do cargo e da função que você responde por ela. E, eventualmente, reduzir a carga horária de um professor é necessário para você aumentar a carga horária de um outro professor ou para você fazer um ajuste pensando em daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Fazer escolhas. O gestor está fazendo escolha o tempo inteiro. E é por isso que a gente estava conversando agora há pouco sobre a questão de importância do profissional coringa. Eu gosto muito da ideia do profissional coringa. O que é? É o cara que consegue, ou é a mulher, que consegue atuar em várias etapas do processo, em várias funções diferentes, em vários cargos diferentes. Por quê? Vai ter férias? Um funcionário vai tirar férias? Como é que ficam as demandas de trabalho daquele funcionário que tirou férias? Um funcionário adoeceu, como é que ficam as demandas de trabalho daquele funcionário que adoeceu? Surgiu um imprevisto, como é que resolve? Então, plano B, plano C, plano D, sempre precisam estar em mente do gestor para ele tomar melhores decisões. E o fundamental para isso tudo é a estratégia. A estratégia, ela vai ter ótimos resultados se o gestor traça uma estratégia de curto prazo, que é parte de um plano de uma estratégia de médio prazo, que é parte de um plano de uma estratégia de longo prazo. Afinal de contas, você vai conseguir o engajamento dos colaboradores se você conseguir convencê-los a fazer algo que é bom para todo mundo. E convencê-los a fazer algo que é bom para todo mundo em 6 meses é muito fácil. Mas cortar custo, por exemplo, adaptar necessidades, usar o próprio equipamento para trabalhar, uma realidade muito comum agora no ensino remoto. Por exemplo, um bom gestor vai conseguir explicar aos professores da escola pública que o professor não tem o equipamento na casa dele, que ele pode se revezar indo na escola, ou que ele pode comprar o próprio equipamento,
mas que ele precisa cumprir a carga horária de aula dele, que ele precisa pensar em estratégia para dar aula, que ele tem modalidades diferentes, então ele pode elaborar essas aulas em papel, e aí ele levar para a escola para imprimir, entregar na casa. Ah, Daniel, mas então você está falando que ensino remoto e papel pode não ser uma decisão apenas das famílias? Pode. Pode ser uma decisão da professora que tem um celular com internet ruim, um equipamento mais defasado. E como no momento de ensino remoto as pessoas todas estão recebendo demandas e não estão recebendo recursos para trabalhar com essas demandas, o gestor precisa ser maleável. É uma coisa que eu dizia lá em 2016, quando eu organizei o Tec Encontro, primeira edição. Enquanto os alunos, os membros do grupo, não tivessem uma camisa dada por mim, eu não podia pedir que usassem a camisa nos eventos que a gente fosse. A partir do momento que eles tinham uma camisa dada por mim, eu já podia pedir. É tanto que vários minicursos, palestras, participações que a gente faz depois de 2016, elas acontecem com a camisa que foi dada durante o evento. Então, é o tipo de atribuição do gestor. O gestor também precisa estabelecer quais são as questões fundamentais ou básicas. Isso ele vai fazer associando o nível de risco e definindo, por exemplo, que existe uma etapa, uma questão, uma atividade que é mais relevante porque ela é mais arriscada. Se ela der errado, reduz a captação ou reduz a possibilidade de crescimento no sentido de alcançar a meta para daqui 2 anos. Então, ela vira prioritária. Pode ser prioritário algo que é básico, fundamental. Sem esse fundamental, a gente não resolve. Ah, Daniel, por exemplo, o que pode ser fundamental? Projeto que eu trabalhei em Niterói, voltado para a Petrobras, é um projeto que tinha um departamento de linguística. Aí você vira e fala, nossa, Daniel, mas uma empresa de programação, de desenvolvimento, tinha um departamento de linguística? Sim. Sabe por quê? Porque antes de qualquer entrega de software, o que é feito é um contrato. O que é feito é uma negociação com uma equipe gestora da Petrobras, primeiro para se candidatar a desenvolver aquele sistema e depois um conjunto de reuniões onde vai ser onde vão ser estabelecidas as etapas do processo de desenvolvimento com entregáveis e valores a serem recebidos. Então, o que acontece? Você vai estabelecer as prioridades e você vai utilizar níveis diferentes de planejamento. Planejamento geral, saindo do agora até chegar no alcance do objetivo mais longo que você estabeleceu. Por exemplo, abrir uma sala de aula. E aí você vai estabelecer níveis de planejamento mais detalhados. Por exemplo, falando sobre criar uma nova sala de aula. O que a gente tem? Tem que construir a sala. Tem que contratar professor. Tem que fazer propaganda para os familiares, dizendo, olha, vai ter uma sala de aula aqui. Podem trazer os alunos para cá. Tem que ter demanda de alunos para poder viabilizar. Então, o que o gestor vai fazer? Primeiro, uma análise de demanda. Depois, o estabelecimento de espaço. Depois, de mão de obra. E depois, a execução do trabalho. Ok. Pode fazer essas 4 coisas em separado? Não. Você precisa trabalhar com elas em conjunto para chegar num resultado. E como que você vai trabalhar nisso em conjunto? Você vai começar a fazer um levantamento de demanda
e aí você vai justificar para o seu superior que precisa a construção da sala porque tem a demanda. E aí, uma vez que ele liberou a verba, você vai começar a executar cada uma das etapas. Olha, tá liberado, pode contratar 2 professores. Tá liberado, pode construir a sala. Agora, quais são os grandes defeitos e os grandes problemas do gestor? Não pensar no geral, não pensar no detalhado, e daqui a pouco você tem uma sala construída sem finalidade. Ou uma sala construída com 5 finalidades diferentes. Ou uma sala construída que não tem as questões fundamentais ou básicas contempladas. Como assim, Daniel? Você solicita a construção da sala, liberam a verba, você constrói a sala. Agora você tem a sala, você tem os alunos. E quem vai dar aula? Precisa de uma matrícula no município. Será que o município tem essa matrícula para te fornecer ou você vai ter que realocar os professores dentro da própria escola? Será que eu consigo contratar mais um professor ou é melhor eu aumentar a carga horária daqueles que estão trabalhando aqui? O mesmo serve para uma empresa de software. Você precisa contratar mais programadores ou você pode tirar um programador de um projeto e colocar no outro? Você sincronizou as entregas dos projetos de modo a entregar de um projeto, aí você mover a equipe de um projeto para outro? Isso é possível, dá para fazer. Ou seja, como é que funcionam as datas de início, de prazo e de marco de controle? Marcos onde você vai conseguir dar uma olhada e ver se está muito fora, está dentro, como é que está sendo feito. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, eu gosto muito de dar exemplo econômico, porque eu acho que é mais fácil de vocês verem. A Caixa Econômica Federal libera um financiamento que é bem mais barato se você for construir a casa. Então, ela te empresta o dinheiro para comprar o terreno e depois ela vai te dando etapas em dinheiro, mediante comprovação, para que você construa a casa. Qual é o problema disso? Ela estabelece percentuais de entrega para ela te liberar o dinheiro. Ah, mas como que ela valida o percentual de entrega? Comprou o terreno? Libera o dinheiro do terreno. Beleza. Fez a fundação da casa? Libera o dinheiro da fundação da casa. Fez a parte estrutural? Libera o dinheiro da estrutural. E isso é tudo estabelecido em 10%, 15%, 20%, 30%, com os meses certos do contrato. Muito comum ter atraso na liberação de verba porque, por exemplo, a pessoa não conseguiu demonstrar por notas fiscais que chegou naquele percentual necessário. Demonstrar por fotografias e por vistoria em loco, alguém vai lá ver que aquela etapa foi concluída. Então, marco de controle é fundamental para você ter acompanhamento de processo, principalmente quando você está falando em metas de médio prazo. Sempre muito sensível essa questão de marco de controle, porque quanto mais marcos de controle você tem, mais atraso no processo você gera. Então, vamos supor, estou falando de um projeto de uma semana, trabalho de uma disciplina para ser entregue. Todos os dias eu quero notícia de manhã e de tarde. Você vai trabalhar que hora? Eu tenho um trabalho de uma semana para entregar, 2 vezes durante a semana você me dá feedback para eu saber como é que está andando. Então, esses marcos para você acompanhar andamento, eles têm certa sensibilidade, porque por vezes a gente vai identificar alguns gestores que têm excesso de marco de controle. Por vezes a gente vai identificar gestores que têm ausência de marco de controle. Ele chega e te faz uma solicitação e daqui 6 meses ele vai vir se der o resultado. E aí daqui 6 meses ele pode perceber que você com 1 mês terminou o resultado e ficou 5 meses à toa, que você demorou 6 meses para fazer porque tinha uma dúvida que era facinho de solucionar, que você
não fez nada durante 5 meses e deixou para fazer no último mês, e por estar atrasado. Então, esses marcos são importantes para você ir acompanhando o andamento das atividades. Afinal de contas, é você quem responde pelo resultado. E aí, esse responde pelos resultados, ele está muito atrelado às funções. Escolher melhor quem participa e com que atribuição, qual é o roteiro, negociar com essas pessoas se elas aceitam um ajuste. Então, será que eu consigo que esse programador durante um mês trabalhe no outro projeto? Será que eu consigo que esses professores aqui trabalhem nessa turma, que essa turma trabalhe com um professor só e a outra turma com um professor só até sair a contratação? Será que eu consigo organizar a carga horária de modo a fazer hora extra e compensar essa hora extra em folga, porque a gente está com atraso no projeto que precisa ser entregue? Será que o contratado como engenheiro pode realizar uma atividade de pintura porque é uma urgência do local? Até que ponto isso configura desvio de função? Até que ponto isso é o gestor tendo tato e sabendo lidar com a situação para poder resolver os problemas que se colocam? Qual o roteiro? Para qual horizonte as ações estão sendo tomadas? Você vai fazer isso vendo o resultado ou, não, a cada 6 meses eu passo na rua ali podando as árvores? Mas você trabalha com o quê? Podando árvores. Tá, mas você sabe por que você poda árvores? Não. Eu sou contratado para podar árvore. A outra menina lá varre. A moça lá da cantina só faz a comida. Tá, mas você sabe o porquê que a moça da cantina faz a comida? Você sabe que, dependendo da alimentação que o aluno tiver no intervalo, ele vai ter melhor desempenho depois e que por isso a gente tem que pensar numa comida equilibrada? Aí a hora que a gente vai conversar com os profissionais, a gente vira e fala, você sabe disso? E o profissional vai te responder, não sabia. Por quê? Porque o gestor não conseguiu explicar e deixar todo mundo na mesma página. Todo mundo a par da situação, daquilo que precisa ser resolvido. O processo deve ser participativo não só na execução dele, várias pessoas colaborando, mas na formulação. Queremos chegar a determinado objetivo, criar uma nova sala de aula aqui. Vamos fazer uma reunião para vocês me ajudarem a formular isso? Vamos formular. Nesse momento de formulação, é muito mais fácil que um professor, por exemplo, aceite se sacrificar, entre aspas, por um propósito durante um mês, do que lá no final você chegar e falar, olha, a sala está aí construída, tem os alunos, mas não tem professor. Agora, tomem cuidado porque o processo deve ser participativo na formulação, mas na hora de tomar decisão, é o gestor que toma a decisão. Ele pode fazer um processo mais participativo na tomada de decisão? Pode. Ele pode conversar, debater, ouvir todos os lados? Pode. Mas quem bate o martelo no final das contas é ele. Ele precisa tomar decisão. Mas poxa, o gestor tem dificuldades para tomar decisão. Me desculpe. Mas é um perfil diferente do necessário para o cargo. Um cargo de gestão tem que tomar decisão. E decisão não é no tempo bom. Decisão, em geral, é no tempo ruim. Vamos ter que realocar verba. De onde sai para onde vai. Vamos ter que reaproveitar espaço. De onde sai para onde vai. Vamos ter que, por exemplo, ajustar a alimentação da cantina porque o município liberou apenas determinados produtos e o Estado vai liberar outros produtos.
Vamos ter que ajustar a alimentação da escola porque a compra dos alimentos dos produtores da região veio desbalanceada. Veio o mesmo suco para a semana inteira. Alguém vai ter que ajustar isso aí. E como é que o gestor fica uma pessoa mais participativa, colaboradora? Ele ouve pra caramba, deixa todo mundo ciente do ponto de vista dele, mas ele toma decisão. Porque, afinal de contas, ele precisa tomar decisões. Quanto custa? Será que quanto custa é o mais importante do processo todo? Será que quanto custa é o menos importante do processo todo? Como é que funciona isso? A gente ali na escola ali em Marangatu teve uma situação dessa. Precisava de criar uma turma para as criancinhas da tarde, não tinha espaço físico e não tinha professor. E aí o que na época tomou de decisão? Pegou a biblioteca, reorganizou os móveis, fez uma sala, uma turma que a gente tinha de 8º ano na época, que era pequena, colocou o 8º ano na biblioteca, liberou uma sala da frente, colocou o 5º ano, que era tarde, jogou para amanhã, e a mesma professora deu aula nessa parte e no 5º ano de manhã. Então, assim, ficou em conta, porque uma GLP, uma dobradinha bem mais em conta do que pagar as despesas de um professor. Sim. E aonde não tinha espaço, apareceu espaço. Exatamente. Claro, a biblioteca não fica o ideal de circulação, de movimentação. Mas resolve. Mas o que ele está falando de GLP, ele está chamando de aumento de carga horária de um professor. O professor dava aula 6 horas, ele passa a dar aula 10 horas. Isso é muito mais barato do que você contratar um professor, ter um processo de admissão todo, processo de alocação, tem uma carga horária mínima. Então, assim, quanto custa? Essa é uma pergunta bem curiosa, porque, às vezes, as pessoas associam custo a dinheiro. E o custo não é apenas dinheiro. O custo é tudo que está envolvido. É custo de tempo, é quanto custa essa criança solta na rua, sem uma escola para estudar, é quanto custa a família dessa criança tendo que deslocar algum adulto ou contratar um adulto para cuidar da criança porque não tem uma escola na região, quanto custa o deslocamento dessas famílias para levar os filhos num outro bairro para estudar, quanto custa esse impacto no horário de trabalho que o pai e a mãe vão chegar para trabalhar, quanto custa para as empresas do bairro, quanto custa para o município. Então, assim, não é apenas o dinheiro e não é apenas o dinheiro direto. Tem muito custo indireto de tempo que, por exemplo, São Paulo tem empresas que abrem 8 da manhã e fecham 4 da tarde. Abrem 9 da manhã e fecham 5 da tarde. Abrem 2 da tarde e fecham 10 da noite. Aí você vira e fala, nossa, mas que estranho. Não tem um horário fixo para trabalhar em São Paulo? Não. Mas por que isso, Daniel? Porque São Paulo é conhecido por ter alto índice de trânsito. E, portanto, você prefere marcar o horário de chegada do seu funcionário para 7 da manhã e o funcionário acordar 4h30, chegar cansado depois de 2, 3 horas no trânsito, ou você prefere marcar o horário de trabalho dele para as 9 e ele poder acordar às 7 e gastar 1h30 no trânsito? A produtividade dele vai ser muito melhor se ele chega às 9. E aí você consegue, se você consegue organizar isso na sua empresa, você tem uma produtividade muito mais alta, sendo que você negociou com os funcionários para eles chegarem mais tarde e saírem mais tarde. Então, assim, o custo é também relacionado à satisfação, o custo é também relacionado a tempo,
o custo é também relacionado a mover um equipamento de lugar. Não é o custo apenas de compra de novo equipamento. É o custo também de pegar um recurso de uma sala e mover para outra. E aí você, como gestor, tem que pensar no global. Você tem que minimizar o impacto global. Não adianta você só imaginar que criar uma sala de aula é só construir a sala e contratar um professor. Não é isso. É muito mais custoso do que isso. Onde vai se reunir para colocar no papel? As decisões de um gestor não devem estar no verbal. As decisões, os planejamentos precisam estar no papel. Afinal de contas, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos ou daqui uma semana, se precisar retomar isso, está no papel. Para isso existem atas de reunião, para isso existem relatórios, para isso existem padrões de documentação que o gestor tem que ficar se reportando aos superiores. Para isso o gestor estabelece procedimento para que quem está abaixo dele reporte informações para ele. Porque, afinal de contas, você precisa alinhar. E como é que você alinha? Colocando no papel e entendendo, interpretando o máximo possível. Quanto tempo vai ser preciso? Qual apoio logístico necessário? Tem mobiliário suficiente ali? Você vai ter que comprar o mobiliário? Ou você consegue deslocar mobiliário de uma sala e da outra? Será que dentro dessa mesma escola tem carteira sobrando numa sala? E aí você consegue mover de uma sala para outra para criar essa nova sala? Será que nessa mesma escola você tem um funcionário que poderia, durante um horário por dia, todo dia, mover as cadeiras de uma sala para outra? Será que isso é um caminho interessante? Ou será que a melhor opção é você fazer um levantamento de todas as escolas do município e tentar pegar emprestado de outras escolas por, 6 meses? Ou mesmo doação de uma escola para outra? Cessão de uma escola para outra? Então, assim, como é que funciona esse apoio logístico? Será que ele é fácil? Será que ele é transparente? E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que o gestor tem costume em não ver o trabalho da ponta. E ele sempre é visto como uma autoridade que não deveria ser visto, quando, por exemplo, chegou o diretor na escola de ensino fundamental. Vocês devem lembrar a reação que os alunos têm quando chegou o diretor ou chegou a diretora. É uma relação de para tudo porque chegou a autoridade. Mas, na verdade, o gestor ele precisa construir essa relação de modo a estar lá para ouvir, estar lá para ver como é que está o ambiente, para eventualmente ficar sabendo das necessidades da turma diretamente, e não apenas através de um professor e de uma professora. Então, ele precisa entender cada um dos meios e, claro, entender esse apoio logístico necessário. Qual é a diferença entre o tempo atual e o tempo futuro em relação a recompensas? Primeiro, você precisa se preocupar em relação ao risco, tá? Quanto maior o risco que você corre, em geral, melhores os resultados que você tem. Quanto menores os riscos que você corre, piores os resultados que você tem. Isso vai interferir diretamente no tempo. Então, vamos lá. Pezinho no chão, mínimo de risco, vamos planejar a criação de uma sala de aula. Em quanto tempo vocês acham que essa sala de aula é construída do zero? 6 meses. Só vai, numa escola municipal, só vai estar disponível para o ano que vem. Complicado, né? Quanto tempo a gente consegue adaptar um espaço aqui para resolver isso e colocar, por exemplo, o que o Zé Sérgio citou, de colocar isso dentro da biblioteca?
tem um risco grande. A criança pode se mover, pode acontecer acidente, pode cair uma coisa ou outra. O ambiente não é o mais adequado para ter aula. Precisa ter um cuidado com a limpeza. O risco é maior. Qual que é o resultado? Muito mais rápido. Então, questões importantes. Recompensa. Baixo risco. Estabilidade. Maior risco. Desenvolvimento de potencial futuro. Se eu der mais liberdade aos colaboradores, eu corro mais risco deles procrastinarem. Mas eu também tenho mais chance de criatividade, inovação, potenciais melhores. Em relação à organização, o que é o mais baixo risco? Estável e burocrático. Sempre foi assim, vai continuar assim. Qual que é o maior risco? Flexível. Sendo flexível, eu tenho a possibilidade de incluir novos processos, incluir novas formas de organizar que são melhores do que as atuais? Sem dúvida. Eu corro o risco de transformar em algo que vai ser muito mais bagunçado do que organizado? Também. Qual que é o meio termo entre os dois? É você dar flexibilidade para algumas pessoas, para alguns períodos, e você buscar alternativas em algumas situações. Não é tudo que vai ser burocrático e estável, não é tudo que vai ser flexível. Esse mês vamos melhorar a organização de documentos da biblioteca. Já está ideal? Está ideal. No próximo mês vamos flexibilizar o setor tal. Ó, colaboradores da secretaria. Mês que vem vai ser dedicado à organização da secretaria. Tudo bem? Pensem aí as alternativas, as sugestões que vocês têm para a gente ajustar. E aí você vai deixar mais flexível. O problema vai acontecer quando você tem ou o extremo de um lado ou o extremo do outro. Flexível para todo mundo, primeiro, você tem pessoas que não sabem lidar com essa flexibilidade. Segundo, você tem desperdício de tempo. Burocrático para todo mundo, você tem pessoas que não se veem trabalhando burocrático demais e por isso o desperdício de tempo para essas pessoas. E fora que você não mexe nunca, você não tem resultados melhores nunca, você vai ter sempre os mesmos resultados, porque foi isso que você estabeleceu. Em relação à liderança, liderança conservadora vai ser uma pessoa mais rígida, liderança que inspira mudança radical, e toma cuidado porque o problema aí é a palavra radical. O problema aí não é inspirar mudança. Inspirar mudança é muito bom. Avaliar com cuidado essas mudanças é muito bom. Mas o inspirar mudança radical, você está muito no fio da navalha, você está no risco. E aí isso pode desandar, esses resultados podem não ser os ideais, não ser os adequados. Em relação à solução de problemas, reage e confia na experiência passada, sempre foi assim e vai continuar sendo assim, ou prevê e descobre novas orientações? Você precisa ter... Eu gosto sempre de usar uma expressão que é assim, ó, tenha um pé no chão e chute com o outro. Mas nunca deixa de ter um pé no chão. Então, o que a gente faz? Você analisa o maior risco do contexto, você se prepara para o contexto mais arriscado. É por isso que eu estava conversando com o Zé Sérgio no início sobre o curso que eu estou me inscrevendo para fazer, que é imaginando o contexto mais arriscado, mas trabalha para que esse contexto mais arriscado não aconteça. Então, se prepara para o pior com o pezinho fixo no chão. Mas tome atitudes para melhorar o atual. Como? Com o outro pé chutando e buscando alternativas.
Como é que funciona para o gestor em relação à divulgação? Cabe à diretoria, aos gestores da cúpula, decidirem qual é o grau de abertura mais conveniente e estratégico para a divulgação do seu plano. Então, o que vai acontecer muito? O gestor vai conversar, um diretor do instituto ele vai conversar com o coordenador num nível de detalhamento, com o professor num outro nível de detalhamento, com o reitor num outro nível de detalhamento e com o gestor financeiro local e da instituição em outros níveis de detalhamento. Isso é importante que um gestor entenda qual é o grau de abertura, até que ponto ele vai esmiuçar o plano dele para cada uma das pessoas. Se você abre demais o seu plano para uma pessoa, você corre o risco de cópia, plágio, apropriação. Se você não abre o seu plano para outras pessoas, você cria inimizade, você vira alguém que não quer compartilhar, você não tem engajamento, você não tem colaboração. Então, o bom gestor é aquele que consegue entender até que ponto contar com a ajuda e a colaboração de determinadas pessoas e até que ponto não contar com a ajuda e colaboração de determinadas pessoas. Nível de detalhes. Por exemplo, vale a pena na construção de uma sala de aula eu contar para as famílias que eu comprei os tijolos? Acho que não faz diferença, né? Vale a pena eu contar para as famílias que, olha, já consegui a liberação da verba para a construção e a previsão é daqui 6 meses. Agora, vale a pena para o gestor que vai liberar o orçamento para mim, eu dizer para ele quantos tijolos eu estou prevendo? Qual é a área em metro quadrado? Qual é a climatização? Se vai ser ventilador, se vai ser ar-condicionado, se não vai ter nenhum dos dois? Eu tenho que explicar para ele essas coisas. Então, o nível de detalhamento não é por uma questão protecionista, não é uma questão de não quero abrir informações, mas o nível de detalhamento vai ser importante para que as pessoas gastem menos tempo e entendam a contribuição delas e a colaboração delas no plano que está sendo executado. Então, resumidamente, definir o escopo, selecionar as informações relevantes, escolher um cenário de referência. Você vai criar uma sala igual qual? Parecida com qual? Identificar oportunidades e ameaças. Ou seja, eu tenho oportunidade de reaproveitamento de material, eu tenho ameaça do risco dos alunos terem aula na biblioteca, eu tenho oportunidade de aumentar a carga horária de um professor, eu tenho ameaça de deixar os outros professores incomodados, porque só aquele professor ou aquela professora teve a carga horária aumentada. Como é que isso funciona no meu cenário de referência? Onde eu estou olhando? Qual foi a última escola da cidade que construiu uma sala? Como é que fez? Como que essa oportunidade e ameaça acontece no meu cenário, na minha escola? O que eu posso fazer aqui? Será que eu consigo mudar o horário de uma aula? Será que eu consigo negociar com o professor para ele dar aula no outro horário? Será que nesse primeiro momento eu posso dar um curso extra, mas não uma disciplina? Como é que eu ajusto essas oportunidades e ameaças dentro do meu contexto? Ou seja, de um lado a gente tem oportunidades, ameaças internas e externas, pontos positivos, riscos e fraquezas. E de outro lado, que a gente está olhando para a parte externa, a gente tem concorrente,
Afinal de contas, não é porque a gente está falando numa instituição de ensino ou numa instituição pública que não tem concorrente, mas tem. Uma escola de um bairro que capta os alunos de outro bairro, ela é uma concorrente. Um professor que divide aula longe de onde ele mora, ele trabalha em 2 locais que são concorrentes para esse professor. Um programador que está sobrecarregado, o concorrente pode ir lá e contratá-lo. Então, eu tenho concorrentes que vão atuar de forma direta ou indireta e vão interferir no processo todo. Tem os fornecedores, e isso serve para qualquer instância. Então, para a escola, fornecedor direto da cantina, fornecedor de material de escritório, fornecedor de mão de obra para fazer serviço, motorista, manutenção de jardim. Os clientes, como é que você lida com os clientes? Clientes têm opinião? Quais são os cenários no seu ramo de atuação, na região e no país? O cenário do país está cada vez mais complicado na área de educação. Aí você vai criar uma nova escola? Então você tem que pensar qual é o cenário no seu ramo, qual é o cenário regional, qual é o cenário no país. Em algum momento esses cenários conversam. Tá? Em algum momento, criar uma sala de aula em Santo Antônio de Pádua tem a ver com o Plano Nacional de Capacitação dos Professores. Plano Nacional de Distribuição de Vagas. Uma empresa de desenvolvimento, o cenário regional. Tem alguma universidade próxima? Você consegue fazer parceria lá e ter estagiários dessa universidade trabalhando para você? Estagiário vai ser mão de obra barata, um período de treinamento, que depois, se você passar por um processo de evolução desse estagiário, daqui a pouco ele vira um profissional relevante e pode trabalhar para você. Como ele trabalhou bastante tempo ganhando um salário de estagiário, eventualmente o salário dele vai ser mais baixo do que ir no concorrente buscar alguém. Ou ir no mercado buscar alguém. Então, você precisa entender quais são as situações que você está lidando. Traduzindo tudo isso em algo ainda mais direto, o gestor precisa de informações. O máximo possível de informações. Quanto mais informações ele tiver e ele souber categorizar essas informações, melhor ele vai agir. Algumas dicas. Usar ponto de controle para monitorar, ou seja, para ser proativo com relação ao ambiente, nas reuniões de avaliação de resultados e de correção de rota, devem ser identificados os fatos e tendências relevantes do ambiente interno e externo, ou seja, fato e tendência que pode impactar resultado. À medida que implementa a sua estratégia, é preciso rastrear os resultados e monitorar os novos desenvolvimentos no ambiente interno e externo. Afinal de contas, uma ação na sua empresa ou na empresa que você representa vai gerar uma ação em cadeia nos concorrentes. Eles vão ficar sabendo disso mais cedo ou mais tarde. E como é que eles vão agir? Antecipe essa ação deles e tente entender. É preciso fazer alguma revisão, algum ajuste? Você usa indicador de desempenho? Você tem, por exemplo, uma média de frequência dos seus colaboradores? Você tem, por exemplo, uma média de desenvolvimento de cada um dos seus programadores? Como é que você consegue acompanhar isso? Uma sugestão. Reunião de planejamento, onde estão todos os níveis gerenciais.
sessões de planejamento individuais. Ou seja, como eu já disse, né, o gestor separa em camadas. Em todos os níveis, ele enuncia a visão da organização, onde está agora e para onde vai, metas e objetivos mensuráveis dentro da visão. Ou seja, uma explicação mais ampla. Ele está apresentando para os gestores. Quando ele vai fazer reuniões individuais entre todos os executivos e os membros das suas equipes, ou seja, ele está falando com os profissionais que estão lá na ponta, ele vai falar o quê? Ele vai pedir o enunciado das visões individuais, ele vai pedir meta de longo prazo e de curto prazo e objetivos mensuráveis para cada indivíduo, para cada setor. Porque é mais fácil ele conseguir acompanhar o processo todo. No corredor eu encontro com o Zé Sérgio e falo, Zé Sérgio, eu tinha combinado com você, da turma do 5º ano, fazer uma avaliação institucional mês que vem. Essa avaliação já foi elaborada? E é uma resposta rápida que ele vai me dar. E, na verdade, o que eu estou fazendo? Verificando um objetivo mensurável. Se existe uma avaliação, tem que ter um instrumento para avaliar, tem que ter um público para ser avaliado. E tem que ter um momento para ser avaliado. Você tem que, como gestor, estabelecer essas 4 variáveis. O plano precisa ser atualizado periodicamente para acompanhar as mudanças relevantes e precisa ter um relatório de acompanhamento. Ah, Daniel, mas está falando em pedir que cada colaborador me entregue um relatório formatado, bonitinho no computador? Não, pode ser esse que eu acabei de dizer. Você pode ter, dependendo do nível da hierarquia, relatórios mais formais, mais documentados, mais detalhados, mas dependendo do nível da hierarquia, você pode ter relatórios do tipo: oi, Daniel, tudo bem? Como é que foram suas aulas essa semana? E eu vou dar feedback para o gestor. E, na verdade, o que o gestor está fazendo é consultar diferentes colaboradores para ver como está o trabalho durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele projeto, durante aquela atividade. Cuidado para não ficar refém de pendência ou dificuldade. É muito comum o gestor se prender, ou um colaborador se prender na dificuldade e virar e falar assim: ah, para construir a sala eu preciso de carteira. Como eu não tenho carteira, não adianta construir. Calma, um passinho de cada vez. Vamos resolvendo os problemas. Depois que eu tiver a sala, é muito mais fácil eu negociar a compra das cadeiras. Ou conseguir emprestar das cadeiras. Se eu não tenho onde pôr, não adianta negociar. Ah, mas as cadeiras eu não tenho dinheiro. Ok, constrói a sala para mim. Daqui 6 meses ou daqui 2 meses que eu tiver a sala construída, a gente conversa sobre isso aí. Calma. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 meses. Então, assim, o bom gestor é aquele que vai conseguindo as coisas à medida que as oportunidades vão aparecendo e ele vai tomando decisão e divulgando a decisão para evitar boato. Então, assim, ah, mas você está construindo a sala sem ter carteira. Calma. A gente tem a possibilidade, na pior das situações, que é de mover 20 cadeiras para cá de manhã e mover para a sala 5 na hora do almoço. Não é uma boa oportunidade, não. Não gosto dessa ideia, mas é uma opção. Agora, eu não posso deixar de ter a nova turma porque eu não tenho cadeira. Ah, Daniel, mas então vamos pensar numa outra forma de resolver isso aí. Depois a gente vai pensar numa outra forma de resolver. Vamos por partes. Agora não é um momento propício. Vamos aguardar que o ambiente fique menos turbulento. Ambiente turbulento sempre existe. Ou ele é porque o contrato está começando,
ou ele é porque o contrato está no final, ou ele é porque um funcionário saiu, um colaborador saiu, ou ele é porque está chegando uma nova empresa, ou ele é porque o ambiente econômico está ruim, ou está bom, ou chegou férias de um funcionário importante. Então não tem ambiente menos turbulento, existe ambiente. E o gestor ele tem que saber lidar com esse ambiente para que ele consiga tirar proveito o máximo possível. E para isso, ele não pode ficar fechado achando que vai ter um momento propício para resolver as coisas. Não vai. Vai conseguindo lá as poucas coisas que você consegue, mas óbvio, alinhado no médio prazo e no longo prazo. Esse é um grande problema dos gestores. Eles, em geral, não estão alinhados com o médio e com o longo prazo. Então, quais são suas ideias? Eu tenho um monte de ideia. Tenho essa e essa. Ok. Mas qual é o impacto dessa ideia aqui no médio prazo? Qual é o impacto dessa ideia aqui no longo prazo? Você vai criar uma sala agora, por quê? O que você está querendo com essa sala? Está querendo só resolver um problema de uma região? De um bairro? Ou você está querendo melhorar a formação dos alunos para disponibilizar alunos melhores para o ensino médio, melhorar a estrutura dos profissionais, ter melhores profissionais trabalhando na cidade, melhor formação, melhor cargos e salários, melhor qualidade de vida para o bairro? Percebeu? Quantidade de desdobramento? Outra opinião. Agora não podemos planejar porque estamos arrumando a casa, esperando um novo diretor e revendo a estrutura. Tudo bem. Agora você não pode fazer planejamentos que dependam de um novo diretor. Agora, você deixar de planejar significa, por exemplo, que um clube de futebol não vai renovar o contrato de um jogador porque vai trocar o técnico? Não, ele é um ativo do clube. Significa que um diretor de escola não vai atribuir aulas para um professor porque no ano que vem não vai ser ele mesmo o diretor? Não vai abrir matrícula para nova turma porque ano que vem não vai ser ele o diretor? Calma aí. Tem coisas que você, claro, precisa pensar em plano A, B e C, mas tem coisas que você precisa tomar de decisão antecipada, olhando o melhor possível no futuro. E sabendo que a tomada de decisão a partir da chegada do novo diretor é dele, não é sua. Se é que ele está vindo para o seu cargo. Ele pode estar vindo para ser superior a você ou pode estar vindo a ser subordinado a você. Se ele vem sendo subordinado a você, você precisa já deixar os colaboradores a par de qual é o perfil, como é que esse gestor trabalha, porque afinal de contas você ajudou na contratação dele. Você pelo menos foi informado de como ele funciona, como ele trabalha. Se ele é superior a você, é obrigação sua, como gestor, buscar informação a respeito dele e tentar deixar as informações o mais preparadas possíveis, o possível para ele. Porque, afinal de contas, se chega um novo gestor e ele não tem uma boa tomada de decisão no primeiro mês, o primeiro mês pode ser muito ruim para todo mundo. Para a empresa, para o gestor que chegou, para os gestores que já estavam lá, para os colaboradores. E aí, como é que resolve isso? No caso, por exemplo, que eu trabalhava lá em Niterói, o gerente de projeto teve um problema de saúde e a primeira coisa que a coordenadora fez foi me chamar, porque eu era o pesquisador responsável pelo projeto, para que eu assumisse a gestão de projeto. Ou seja, não espera, não deixa de planejar, não deixa de fazer as atividades porque está esperando o cara que teve um imprevisto. Continua trabalhando com alguém da própria equipe para que as coisas consigam render, evoluir e o trabalho funcione. A gente tem ou a gente pode captar recurso? Vai precisar do recurso?
Identifique isso o quanto antes, a necessidade, identifique o quanto antes quais são os possíveis fornecedores desse recurso e trabalha nas duas frentes. Trabalha para melhorar a necessidade, documentar ela o melhor possível, delimitar ela o melhor possível e convencer os locais que você pode captar recurso. Eu tive uma questão enquanto gerente de projeto, enquanto pesquisador nesse projeto lá em Niterói, que foi o seguinte. Eu fiz uma análise de desempenho do nosso sistema. O nosso sistema ele não se mostrou em tempo real e o nosso contrato previa um sistema de tempo real. E aí, a hora que eu provei isso por A mais B, que ele não ia contemplar, eu fui na sala da coordenadora. E aí, cheguei para a coordenadora e falei, olha, preciso ter uma reunião com você, uma reunião importante, porque eu acabei de descobrir uma informação que pode inviabilizar o nosso projeto. E ela disse, ok, pode dizer. Falei, olha, fiz o teste de desempenho tal, e o sistema se mostrou que não vai ser em tempo real. Ele está com muito atraso, ele está demorando muito para dar resultado. Isso é ruim. Aí ela virou e falou, como é que você resolve? Eu, obviamente, já tinha pensado num plano para resolver, numa sugestão, e aí eu já tinha conversado com os programadores de todos os projetos do laboratório, descobri um programador que podia me ajudar, cheguei para ela e falei, olha, eu preciso de 30 dias do programador tal. Já conversei com ele, ele vai me ajudar. E aí o que ela diz? Faz um teste, me convence com os dados que o seu teste de fato resolve, que depois eu te libero mais tempo dele. Então ela liberou tipo uma semana e depois, dependendo do resultado, ela me daria ele mais 2 semanas. Ou seja, eu estou falando de um recurso humano. Eu poderia estar falando de um equipamento. Eu poderia estar falando de uma verba. Mas a gente tem esse recurso, a gente consegue captar ele. Agora imagine a vergonha de chegar lá na sala dela, falar que a gente tinha um problema no projeto e ela virar e falar aí qual a solução. E você sai com umas alternativas que não fazem o menor sentido porque você não pensou antes. Um gestor precisa antever, precisa antecipar e precisa pensar no recurso, pensar de onde ele vem, como é que você vai lidar sem ele, como é que você vai lidar com ele. Essa é uma das atividades que eu acho que vale a pena vocês fazerem uma hora. Normalmente, quando é ensino presencial, eu peço para fazer isso aí, mas agora ensino remoto não vou pedir, não. Mas esse aqui é um exercício que é interessante, que, por exemplo, supondo a criação de uma sala de aula com 20 alunos, estabeleça uma lista de pelo menos 5 ações, quem são os responsáveis, o prazo para cada uma dessas ações, a justificativa para cada uma delas, onde ela vai ser executada, qual o procedimento e quanto custa. E aí, no final desse trabalho, o que a gente tem? Pontos de vista distintos para a gente conseguir sentar numa reunião e falar, ok, o nosso objetivo é construir uma sala de aula. Vamos juntar todos esses pontos de vista e vamos estabelecer aqui quais são as ações da nossa empresa ou do nosso departamento ou do nosso grupo para que a gente possa levar para o superior, para que a gente possa levar para o responsável. Então, por exemplo, separa as ações ali. Essas ações aqui dependem do financeiro. Pede uma reunião com o representante do financeiro e vai discutir com ele apenas as ações do financeiro. Pede uma reunião com o RH e vai discutir com o RH apenas as questões do RH. Para que eu vou levar para o RH uma questão que é financeira? Para que eu vou levar para o financeiro uma questão que é de legislação?
Se é uma autorização do Corpo de Bombeiros para construir, eu não tenho que levar para quem me libera a verba ou não me libera a verba. É outra pessoa que tem que resolver. Então, é nesse nível que eu falo de dar opinião a todos os colaboradores, tomar as decisões e filtrar de modo a dar informações para as pessoas que são informações que elas podem te ajudar. Não adianta nada você levar para o RH uma informação do tipo quanto custa um milheiro de tijolo. Você está perdendo seu tempo, está perdendo o tempo do RH e não está contribuindo com informação nenhuma e com resultado nenhum. E para pensar, esse trecho aqui eu acho muito legal. Não me ofereça coisas, não me ofereça sapatos. Ofereça-me a comodidade para os meus pés e o prazer de caminhar. Não me ofereça casa. Ofereça-me segurança, conforto em um lugar que prime pela limpeza e felicidade. Não me ofereça livros. Ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento. Não me ofereça discos. Ofereça-me lazer e a sonoridade da música. Não me ofereça ferramentas. Ofereça-me o benefício e o prazer de fazer coisas bonitas. Não me ofereça móveis. Ofereça-me conforto e tranquilidade de um ambiente aconchegante. Não me ofereça coisas. Ofereça-me ideias, emoções, ambiências, sentimentos e benefícios. Por favor, não me ofereça coisas. Então, o que esse trecho está demonstrando para a gente? Não me ofereça o recurso. Me ofereça o resultado que ele vai apresentar. Então, o que eu vou chegar e falar para uma pessoa que pode autorizar ou não a criação daquela sala de aula? Eu vou falar que eu preciso de um milheiro de tijolo? Ou eu vou falar que eu vou melhorar a qualidade de vida de 50 famílias porque eu vou ter 50 vagas naquela sala? Quando você chega numa chefia e você demonstra que, olha, com 5 mil reais eu consigo construir um espaço que vai beneficiar 20 famílias. A chance de você ter isso aceito é muito maior. A chance de você ter esse gestor te perguntando, mas como que você vai fazer? Me passa os detalhes. Está autorizado? Pode me passar a lista de materiais que você precisa? É muito grande. Agora, se você chegar para ele e falar 2 mil disso, 5 mil daquilo, 1.000 daquele outro, ele vai olhar aquela lista de 30 itens e vai falar, nossa, isso tudo? Não tem. Então, essa é a grande diferença da qualidade do gestor. Ele vai oferecer aquilo que é o resultado mais adequado para todo mundo. Mas, claro, ele vai saber que para você ter hora de prazer com leitura, você precisa de livros. Mas livros é um objetivo específico, é um objetivo menor, é um detalhamento. O que eu quero mesmo é beneficiar as famílias que estão ali. É contribuir para a cidade. Não é brigar com a escola do outro bairro. É reduzir o tempo de deslocamento das famílias que estão aqui nessa escola. E aí, assim, desse modo a gente termina a fala sobre gestão geral. E na semana que vem a gente vai falar sobre gestão de escola, especificamente gestão escolar, para a gente poder conversar sobre o que tem dentro de uma escola, quais são os documentos que gerem essa escola e como que a gente consegue, ao entender esses documentos, tirar melhor proveito dos resultados, entender melhor essa estrutura dessa escola e fazer um planejamento melhor. Porque, afinal de contas, fazer um planejamento mais adequado significa que você conversa com as pessoas certas sobre os assuntos certos.
Quanto mais você tem um bom planejamento, menos tempo você gasta falando de coisas indevidas. Uma boa gestão faz com que, por exemplo, para estudar para uma prova, você saiba exatamente o que você vai estudar quando. Se você senta para ir olhar o que vai ter na matéria, o que vai estudar, onde é que vai conseguir material de apoio, o seu rendimento é muito mais baixo. Seu rendimento como gestor é melhor se você estabelece. Dia tal vou estudar isso, dia tal vou estudar aquilo, dia tal vou estudar aquilo outro, e o resultado vai chegar. E isso piora muito quando você trabalha com colaboradores. Porque você depende de know-how, né, de cada um deles e opinião de cada um deles.